Meu nome é Abigail Parker e tenho 28 anos. Numa noite chuvosa, meu pai gritou: "Saiam!" e jogou meus pertences no gramado da frente. Dormi no carro, chorando até o nascer do sol. 24 horas depois, eu estava destrancando a porta da minha casa de 45 milhões de dólares à beira-mar em Palm Beach. A vida pode mudar em um instante, especialmente quando alguém em quem você confia te trai, enquanto alguém que você nunca conheceu te torna uma herdeira. Antes de contar como minha vida virou de cabeça para baixo e depois virou de cabeça para baixo novamente, conte-me de onde você está assistindo nos comentários e clique no botão de inscrição se algum familiar já lhe deu as costas. Cresci em uma modesta casa colonial de tijolos em um subúrbio de classe média de Boston. Nossa casa não era chique, mas ficava em um bom distrito escolar, o que era extremamente importante para meu pai, Richard Parker. Meu pai trabalhou como gerente bancário no First National Bank of Boston por 30 anos. Ele acreditava em disciplina, estrutura e sucesso convencional. Seu mundo funcionava em preto e branco, sem espaço para as áreas cinzentas e coloridas onde eu sempre parecia existir. Minha mãe, Elizabeth, era o oposto dele em muitos aspectos. Ela tinha um espírito gentil e uma sensibilidade artística que equilibravam nosso lar. Ela dava aulas de arte no ensino fundamental e sempre incentivou meus interesses criativos. Quando eu tinha 15 anos, ela morreu de câncer de mama. No dia em que a enterramos, vi algo em meu pai se endurecer. Ele se tornou mais rígido, mais controlador, como se a rigidez pudesse evitar mais tragédias inesperadas. Meu irmão mais velho, Matthew, herdou a mentalidade prática do nosso pai. Ele estudou economia em Harvard, o momento de maior orgulho do meu pai, e se tornou banqueiro de investimentos em Nova York. Matthew ligava para casa todos os domingos, visitava nos feriados importantes e enviava presentes de Natal caros. Aos olhos do meu pai, Matthew estava fazendo tudo certo. E havia eu. Eu adorava arte, história, museus e trabalhos de preservação. Passava horas desenhando no meu quarto ou visitando galerias locais. Depois do ensino médio, frequentei a Universidade de Boston com uma bolsa parcial, formando-me em História da Arte com especialização em estudos de museus. Meu pai tolerava isso porque eu tinha um namorado, Jackson, que estudava economia empresarial. Meu pai gostava de Jackson, sempre perguntando sobre suas aulas e planos de carreira, mas mal reconhecia os meus. Acho que meu pai esperava que a praticidade de Jackson me influenciasse. Carreiras práticas pagam contas, Abigail, dizia meu pai. Projetos de paixão levam à pobreza. Durante a faculdade, estagiei no Museu de Belas Artes de Boston. Aqueles foram alguns dos dias mais felizes da minha vida, cercada de coisas belas com significado histórico. Após a formatura, enquanto Jackson se mudou para Chicago para trabalhar no setor bancário, terminando o nosso relacionamento, consegui um emprego na Bennett Gallery, um estabelecimento pequeno, mas respeitado, no centro de Boston. O salário mal cobria as despesas, mas eu adorava cada minuto. Catalogava coleções, coordenava com artistas e ajudava nas instalações das exposições. Era um trabalho significativo que fazia meu coração cantar. Meu pai não conseguia entender por que eu aceitaria um emprego tão sem futuro quando poderia fazer um MBA ou entrar na área de marketing. Para economizar dinheiro, voltei para o meu quarto de infância. Todas as manhãs, eu saía do nosso bairro no trem suburbano, voltava à noite e enfrentava os olhares de desaprovação do meu pai durante o jantar. Quando você vai ter uma carreira de verdade, Abigail, tornou-se seu refrão semanal. Nossa paz inquieta foi destruída há 6 meses, quando Eleanor Sullivan entrou em nossas vidas. Papai a conheceu em um evento bancário. Ela era especialista em gestão de patrimônio e havia se transferido da agência de Chicago. Eleanor tinha 52 anos, 10 anos mais nova que papai, cabelos loiros com mechas perfeitas e um guarda-roupa caro. Em poucas semanas, ela estava passando a noite lá. Em 2 meses, ela se mudou. Desde o início, algo em Eleanor parecia estranho. Ela era doce e melosa perto do meu pai, mas fria quando estávamos sozinhos. Ela reorganizava a cozinha para que eu não encontrasse nada. Fazia elogios indiretos sobre minha aparência ou meu trabalho. Aquela galeria deve ser tão gratificante para alguém com suas ambições modestas, dizia ela, tomando um gole do café premium que convencera meu pai a começar a comprar. Tentei ser acolhedora, lembrando-me de como meu pai se sentirá solitário depois que minha mãe morreu. Mas Eleanor não estava interessada em ser minha amiga, nem mesmo sócia do meu pai.
Ela estava se posicionando para ser sua esposa e garantir seu futuro financeiro. Seu pai merece alguém que aprecie o sucesso, ela me disse uma vez, enquanto meu pai estava cortando a grama. Nem todo mundo entende o valor da segurança financeira. Algumas pessoas simplesmente levam a vida à deriva. A provocação era óbvia, mas mordi a língua. Brigar com Eleanor só deixaria meu pai chateado. E, apesar das nossas diferenças, eu ainda o amava e queria que ele fosse feliz. As tensões em nossa casa aumentaram à medida que Eleanor gradualmente conquistava mais território. Ela redecorou a sala de estar, removendo fotos de família e substituindo-as por obras de arte genéricas. O jardim da minha mãe, que meu pai manteve por anos após sua morte, foi pavimentado para dar lugar a mais vagas de estacionamento. Cada mudança apagava mais da nossa história familiar e, com ela, meu senso de pertencimento à casa da minha infância. A influência de Eleanor sobre meu pai aumentava a cada semana. Papai começou a criticar aspectos da minha vida que ele havia aceitado anteriormente. Minha dieta vegetariana de repente passou a atrapalhar as refeições em família. Meu horário na galeria era irresponsável. Minhas poucas compras de arte eram um desperdício. Certa noite, cheguei em casa cedo e ouvi Eleanor na cozinha. Richard, estou preocupada com Abigail, disse ela naquele tom preocupado que me arrepiou. Morar em casa na idade dela não é saudável. Ela está juntando dinheiro, respondeu papai, embora parecesse incerto. Está mesmo? Nunca a vejo contribuindo para as despesas da casa, rebateu Eleanor. E esse trabalho é mais um hobby do que uma carreira. Você está permitindo que ela evite as responsabilidades de adulta. Fiquei paralisada no corredor, com o sangue subindo ao meu rosto. Que audácia daquela mulher, que me conhecia há meses, dizer ao meu pai quem eu era depois de ele ter me criado por 28 anos. Mais tarde naquela semana, recebi uma notificação sobre uma pequena herança. Minha avó materna havia deixado $10.000 para cada neto em um fundo que venceria no nosso aniversário de 28 anos. Eu estava animada para investir na compra de uma casa própria ou talvez em alguns cursos de desenvolvimento profissional em autenticação de obras de arte. De alguma forma, Eleanor descobriu. Durante o jantar naquela noite, ela disse: Abigail, agora que você recebeu essa dádiva da sua avó, seu pai e eu achamos apropriado que você comece a contribuir com as despesas da casa. Achamos que $800 mensais seria justo. Papai assentiu, sem me olhar nos olhos. Fiquei atordoado. Pai, eu estava planejando guardar esse dinheiro para... Você é um adulto morando nesta casa, ele interrompeu. Adultos pagam suas despesas. Concordei relutantemente, embora isso significasse que minha independência seria adiada ainda mais. No dia seguinte, assinei meu primeiro cheque para Richard Parker e o deixei no balcão da cozinha. Uma semana depois, cheguei em casa mais cedo do trabalho com enxaqueca e encontrei Eleanor no meu quarto, revirando as gavetas da minha comoda. O que você está fazendo? Perguntei. Ela nem pareceu envergonhada. Só organizando. Esta casa precisa de sistemas. Meu quarto não precisa dos seus sistemas, eu disse, tentando manter o tom de voz calmo. Por favor, não entre aqui quando eu não estiver em casa. Eleanor estreitou os olhos. Esta é a casa do Richard. Cada cômodo é da nossa conta. Naquela noite, ela disse ao papai que eu tinha sido incrivelmente desrespeitoso com ela. Ele me deu um sermão sobre tratar Eleanor com apreço por tudo que ela faz por aqui. A situação piorou ainda mais quando notei que algumas joias da mamãe sumiram do seu antigo porta-joias, que papai tinha me dado depois que ela morreu. Um colar de pérolas, uma pulseira de prata e seus brincos favoritos sumiram. Aproximei-me cuidadosamente da Eleanor. Você viu o colar de pérolas da mamãe? Parece que algumas outras peças sumiram do porta-joias dela. O rosto de Eleanor se transformou numa máscara de preocupação. Ah, querida, seu pai me deu isso. Ele disse que Elizabeth ia querer que eu ficasse com elas. Presumi que você soubesse. Eu sabia que era mentira. Papai jamais daria as peças favoritas da mamãe sem me avisar, e certamente não diria que Elizabeth ia querer que Eleanor as ficasse. O nome da minha mãe era quase sagrado em nossa casa desde a morte dela. Quando perguntei ao meu pai sobre isso mais tarde, ele pareceu confuso. A Eleanor disse que você disse a ela que não queria aquelas peças antigas. Ela disse que você ficaria feliz por ela tê-las.
Era minha palavra contra a da Eleanor, e cada vez mais, a Eleanor estava ganhando. Liguei para o Matthew em Nova York, desesperada por um aliado. Tem algo errado com a Eleanor, expliquei. Ela está manipulando o meu pai, mexendo nas minhas coisas, e acho que ela levou as joias da minha mãe. Meu irmão suspirou profundamente. Abby, você está sendo paranoica. Papai está feliz pela primeira vez em anos. Você não pode simplesmente me apoiar? Eleanor é talentosa e sofisticada. Talvez você se sinta ameaçada porque ela tem um sucesso que você não tem. Até meu próprio irmão tinha ficado encantado com a atuação de Eleanor. Eu me sentia cada vez mais sozinha. Nessa época, chegou uma carta com aparência oficial, endereçada a mim. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia em Palm Beach, Flórida, Harrison, Mitchell & Associates. Eu não conhecia ninguém na Flórida e, presumindo que fosse correspondência indesejada, joguei-a na gaveta da minha mesa, sem abrir. À medida que as tensões aumentavam em casa, comecei a ficar até mais tarde na galeria e a passar os fins de semana com minha amiga Sofia, fazendo de tudo para evitar a atmosfera tóxica em casa. Meu estado emocional piorou à medida que me sentia cada vez mais isolado e manipulado pelas sutis manipulações de Eleanor e pela crescente frieza do meu pai. A situação chegou ao limite em uma terça-feira chuvosa de abril. Eu estava no trabalho quando a dona da galeria, senhorita Bennett, me pediu para ajudá-la com alguns documentos bancários. Enquanto analisávamos os extratos, um nome me chamou a atenção. Eleanor Sullivan havia autorizado uma transferência bancária de outra conta. Posso ver isso de novo? Perguntei, tentando parecer casual. A senhorita Bennett ampliou a tela. Lá estava, uma transferência das economias pessoais de Richard Parker para uma conta pertencente a Eleanor Sullivan. Não era uma conta conjunta. Era somente dela. O valor da transferência era de $25.000. Minhas mãos tremiam quando pedi licença. No banheiro, liguei para o banco do meu pai, fingindo ser seu assistente administrativo. O representante de atendimento ao cliente confirmou que várias transferências de grande valor haviam sido feitas nos últimos meses. Eleanor vinha esvaziando sistematicamente as contas do meu pai. Saí do trabalho mais cedo, com a mente a mil. Em casa, procurei evidências e encontrei extratos bancários que Eleanor havia escondido em uma gaveta trancada da mesa do meu pai. Fotografei tudo com meu celular, documentando transferências que totalizavam quase $120.000 em 4 meses. Quando Eleanor voltou das compras, eu a confrontei na cozinha. Eu sei o que você está fazendo, eu disse, mostrando as fotos no meu celular. Você está roubando do meu pai. Por um instante, sua máscara caiu, e eu vi a fria e calculista expressão em seus olhos antes que ela se recompusesse. Abigail, seu pai e eu estamos planejando nosso futuro juntos. Essas transferências são para nossa propriedade de aposentadoria na Flórida. Richard sabe de tudo. Então você não se importará se eu perguntar a ele, respondi, gravando secretamente nossa conversa. A voz de Eleanor endureceu. Me escute com atenção. Seu pai não precisa do estresse das suas acusações. Se você mostrar essas fotos a ele ou disser qualquer coisa sobre isso, farei com que ele me escolha em vez de você. E acredite, ele escolherá. Ele merece saber a verdade. A verdade? Eleanor riu friamente. A verdade é que você é uma mulher adulta vivendo às custas do seu pai porque escolheu uma carreira inútil. A verdade é que eu o faço mais feliz do que você jamais poderia. A verdade é que ele está cansado de te sustentar, mas se sente culpado demais para dizer isso. Eu estava tão concentrada nas palavras dela que não percebi que ela estava pegando meu celular até que o arrancou da minha mão. Antes que eu pudesse impedi-la, ela já havia apagado todas as fotos e a gravação. Seu bobinho, ela sibilou, jogando meu celular no balcão. Sabe o seu lugar. Eu tremia de raiva, mas consegui dizer, isso não acabou. Vou ao banco amanhã. Eles têm registros. Os olhos de Eleanor brilharam de raiva, mas então ela sorriu, o que de certa forma foi pior. Vamos ver. Subi para o meu quarto, lutando contra as lágrimas de frustração. Precisava pegar os extratos bancários na mesa do meu pai antes que ela os destruísse. Mas, quando desci, uma hora depois, encontrei Eleanor com um hematoma se formando na bochecha, um hematoma que não estava lá durante o nosso confronto.
O que aconteceu com o seu rosto? Perguntei. Ela apenas me deu um sorriso frio e se virou. Quando meu pai chegou em casa, eu estava na cozinha fazendo chá, tentando acalmar meus nervos. Ouvi Eleanor chorando na sala, com a voz grave e proposital. Eu só estava tentando falar com ela sobre contribuir mais, Richard. Ela ficou furiosa. Nunca pensei que ela fosse me bater de verdade. Minha xícara de chá caiu no chão. Bater nela? Corri para a sala. É mentira, pai. Ela está mentindo. Meu pai estava com o braço em volta de Eleanor, cujo rosto estava manchado de lágrimas, o hematoma agora escurecido pelo que percebi ser maquiagem. Ela anda te roubando, eu disse, desesperado. Verifique suas contas. Ela transferiu mais de $100.000 para a conta pessoal dela. Chega, rugiu papai. Seu rosto estava vermelho de raiva. Eleanor me disse que você poderia inventar histórias. Ela me avisou que você estava com ciúmes do nosso relacionamento. Pai, por favor, implorei. Verifique seus extratos bancários. Estão na sua mesa. Eu já procurei, interrompeu Eleanor suavemente. Ela os escondeu. Claro que sim. Ela havia removido as evidências enquanto eu estava no meu quarto. Não acredito que você chegou a esse ponto, disse papai, com a voz trêmula. Acusando Eleanor de roubo, agredindo-a fisicamente. O que aconteceu com você? Não aconteceu nada comigo. Ela está te manipulando. Ela está atrás do seu dinheiro. Saia daqui, ele berrou, o rosto contorcido de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Saia da minha casa agora mesmo. Richard, disse Eleanor com falsa gentileza, talvez devêssemos nos acalmar. Não, já chega. Se ela não consegue te respeitar, não pode morar aqui. Ele se virou para mim, com os olhos frios. Arrume suas coisas e saia hoje à noite. Pai, por favor, sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora, Abigail. O que se seguiu foi a experiência mais humilhante da minha vida. Papai me seguiu escada acima, observando enquanto eu jogava roupas em uma mala. Quando peguei as joias restantes da minha mãe, ele me bloqueou. Deixe. Pertence à família. Eu sou da família, eu disse em meio às lágrimas. Não mais, ele respondeu. E essas duas palavras quebraram algo dentro de mim. Enquanto eu arrastava minha mala escada abaixo, Eleanor observava com uma satisfação mal disfarçada. Lá fora, a chuva caía forte enquanto meu pai jogava mais dos meus pertences no gramado da frente e livros, sapatos, minha bolsa do laptop. Os vizinhos espiavam o espetáculo pelas janelas. Coloquei tudo o que pude no meu Honda de 10 anos e dei uma última olhada na casa onde cresci. Papai estava parado na porta, Eleanor atrás dele com a mão possessivamente em seu ombro. Então, fui embora, sem teto aos 28 anos, traída pelo meu pai, sem ter para onde ir enquanto um trovão ribombava lá em cima. Naquela noite, estacionei atrás da galeria fechada, reclinei meu assento e chorei até não ter mais lágrimas. A chuva tamborilava no teto do meu carro enquanto eu tentava processar o que tinha acontecido. A bateria do meu celular acabou, completando meu isolamento. Quando amanheceu, usei o banheiro da galeria para lavar o rosto e escovar os dentes. A senhorita Bennet chegou cedo e me encontrou lá, parecendo que eu tinha passado por uma guerra. Abigail, o que aconteceu? Desabei novamente. Como expliquei, a senhorita Bennet ligou imediatamente para a sobrinha Sofia, minha amiga da faculdade que morava perto. Você vai ficar com a Sofia até resolver as coisas, insistiu a senhorita Bennet, colocando um café em minhas mãos. E tire o dia de folga. Sem discussão. Sofia chegou 30 minutos depois e ajudou a transferir meus pertences embalados às pressas para o apartamento dela. Sua gentileza quase me desfez novamente. Como uma amiga poderia demonstrar tanta compaixão quando meu próprio pai me expulsou de casa? Enquanto desfazia as malas, encontrei a carta fechada do escritório de advocacia da Flórida entre minhas coisas. Com tudo o que estava acontecendo, eu tinha me esquecido dela. Abriu, esperando algum tipo de oferta de cartão de crédito ou anúncio de Timeshare. Em vez disso, encontrei uma carta formal. Prezada Sra. Parker, nosso escritório representa o espólio do falecido Thomas Williams.
Como executora do testamento do Sr. Williams, é meu dever informá-la de que a senhora foi nomeada a única beneficiária de seu considerável espólio. O Sr. Williams era seu tio-avô materno e faleceu no mês passado, aos 92 anos. Entre em contato com nosso escritório o mais breve possível para discutir os detalhes de sua herança e os arranjos necessários. Atenciosamente, Daniel Harrison. Olhei para a carta, incrédula. Tio-avô. Mamãe mencionava seu tio Thomas ocasionalmente, irmão de sua mãe, que havia se mudado décadas antes e se afastado da família. Ele era a ovelha negra que escolheu a arte em vez da responsabilidade. Segundo a tradição familiar, mamãe sempre falava dele com um toque de admiração, apesar de nunca tê-lo conhecido na vida adulta. Com as mãos trêmulas, liguei para o número no cabeçalho da carta. Harrison, Mitchell e Associados, atendeu uma recepcionista. Aqui é Abigail Parker. Recebi uma carta sobre o espólio de Thomas Williams. Em segundos, fui transferida para o próprio Daniel Harrison. Senhorita Parker, obrigada por ligar. Estou tentando falar com você. É possível vir à Flórida para discutir a herança pessoalmente? Há documentos para assinar e assuntos que seriam melhor resolvidos pessoalmente. Não tenho certeza se posso pagar uma viagem para a Flórida agora, admiti, com constrangimento queimando minhas bochechas. Isso não será um problema, respondeu o Sr. Harrison suavemente. O espólio cobrirá todas as despesas de viagem. Aliás, o Sr. Williams fez provisões específicas para isso. Amanhã seria cedo demais? 24 horas depois, eu estava sentado em um escritório elegante em Palm Beach, diante de Daniel Harrison, um homem distinto na casa dos 60 anos, com olhos gentis por trás de óculos caros. Antes de discutirmos os detalhes, gostaria de contextualizar, começou Harrison. Thomas Williams foi um homem notável. Ele fez fortuna inicialmente com investimentos imobiliários na década de 1970, mas sempre foi apaixonado por arte. Com o tempo, construiu uma das coleções particulares mais impressionantes do país. Harrison deslizou uma fotografia sobre a mesa, um homem idoso com os olhos da minha mãe, parado no que parecia ser uma galeria de arte. Thomas nunca se casou e não teve filhos. Ele vivia uma vida relativamente reservada aqui em Palm Beach. No entanto, ele mantinha contato com a família de longe, principalmente depois que a irmã dele, sua avó, faleceu. Ele sabia sobre mim? Perguntei, atordoada. Harrison assentiu. Mais do que sabia sobre você. Ele acompanhou sua carreira com grande interesse. Sua mãe havia escrito para ele algumas vezes antes de falecer, enviando fotos e atualizações sobre a família. Quando soube que você estava estudando História da Arte, ficou encantado. Ele se viu em você. Senti as lágrimas ameaçarem me invadir novamente. Um membro da família que teria me compreendido, apreciado minha paixão, que sempre esteve presente, e agora se foi antes que eu tivesse a chance de conhecê-lo. Thomas tinha investigadores que discretamente a visitavam periodicamente. Ele sabia da sua posição na galeria, da sua dedicação à preservação da arte. Ficou particularmente impressionado quando soube que você escolheu esse caminho apesar da pressão familiar para buscar algo mais convencionalmente bem-sucedido. Os paralelos com sua própria vida não me passaram despercebidos. Agora, quanto à herança em si, Harrison pigarreou. O patrimônio de Thomas Williams está avaliado em aproximadamente 45 milhões de dólares. Quase caí da cadeira. 45 milhões de dólares. Sim. Isso inclui sua vila em Palm Beach, avaliada em 15 milhões de dólares, sua coleção de arte avaliada em 20 milhões de dólares e ativos líquidos e investimentos totalizando aproximadamente 10 milhões de dólares. A sala parecia girar ao meu redor. Ontem, eu estava sem teto, dormindo no meu carro. Hoje, me diziam que eu valia 45 milhões de dólares. Deve haver algum engano, sussurrei. Sem engano, senhorita Parker. Aqui está uma cópia do testamento, que a nomeia especificamente como única herdeira. Harrison me entregou um documento. Thomas foi muito claro sobre seus desejos. Ele queria que sua coleção fosse para alguém que apreciasse sua importância, não apenas seu valor monetário. Ao ler o documento, vendo meu nome em preto e branco, a realidade começou a se impor. A equipe da vila foi informada da sua chegada. Maria, a governanta, trabalha para o seu tio-avô há 30 anos e sabia que você viria em breve.
Ela preparou a suíte master para você. Os funcionários, repeti fracamente. Harrison sorriu. Maria, o zelador Carlos e o pessoal da segurança. A propriedade é bem grande. Ele me mostrou fotos de uma deslumbrante mansão em estilo mediterrâneo com vista para o Oceano Atlântico, jardins bem cuidados e uma praia particular. Esta é minha? Eu não conseguia conciliar as imagens com a minha nova realidade. Toda sua. O serviço de carro lá fora levará vocês lá quando estiverem prontos. Preparei cartões e contas temporários para suas necessidades imediatas até que possamos concluir a papelada necessária. Enquanto Harrison continuava explicando os detalhes, lembrei-me de trechos de conversas com minha mãe sobre seu tio misterioso. Ele segue seu próprio ritmo, ela disse certa vez. A família nunca o perdoou por escolher a arte em vez de entrar para os negócios da família, mas às vezes me pergunto se ele não fez a escolha mais sábia de todas. Depois de assinar os documentos preliminares, me vi no banco de trás de um carro de luxo, a caminho da minha nova casa, ainda usando as roupas do dia anterior, ainda me recuperando do choque emocional das últimas 48 horas. Seu tio-avô era um homem maravilhoso, comentou o motorista enquanto passávamos pelos enormes portões. Toda a equipe o adorava. Quando a vila surgiu, fiquei sem fôlego. As fotos não lhe faziam justiça. Palmeiras imponentes ladeavam a entrada circular que levava a uma entrada imponente. Buganvílias floridas caíam em cascata sobre arcos elegantes. E, além da casa, o azul cintilante do Atlântico se estendia até o horizonte. Parada na entrada, estava uma mulher mais velha, com cabelos escuros com mechas grisalhas e um sorriso caloroso. Bem-vinda ao lar, senhorita Parker, disse ela quando saí do carro. Sou Maria. Seu tio Thomas falava muito de você. Ele ficaria muito feliz em tê-la aqui. E pela primeira vez desde que meu pai gritara aquelas palavras devastadoras, saia, senti que talvez tivesse encontrado um lugar ao qual pertencesse. As enormes portas da frente se abriam para uma entrada imponente com um lustre de cristal e piso de mármore. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando obras de arte que me tiraram o fôlego, peças originais de mestres que eu só tinha visto em museus. Isso é o Monet, sussurrei, parando diante de uma paisagem luminosa. Maria assentiu. Seu tio o adquiriu nos anos 80. Ele sempre dizia que era o seu sol da manhã, independentemente do tempo lá fora. Ela me deu um tour que me deixou sem palavras. A vila tinha 8 quartos, 11 banheiros, uma biblioteca com estantes do chão ao teto, uma sala de jantar formal com capacidade para 20 pessoas e uma cozinha profissional onde Thomas havia contratado um chefe de meio período para ocasiões especiais. Antônio vem 3 vezes por semana, explicou Maria, mas pedi a ele que lhe desse alguns dias para se instalar antes de conhecê-lo. Há bastante comida pronta na geladeira. A suíte principal ocupava toda a ala leste do segundo andar, com um terraço privativo com vista para o mar. O closet era maior que o meu quarto na casa do meu pai, e o banheiro tinha um chuveiro de mármore e uma banheira de imersão posicionados em frente a uma janela com vista para o mar. Este era o quarto do Thomas? Perguntei, passando a mão na colcha de seda. Não, senhorita. Os quartos do seu tio ficam na ala oeste. Esta suíte estava sempre pronta para você. Por mim? Mas ele nunca me conheceu. O olhar de Maria se suavizou. Ele sempre teve esperança de que você nos visitasse algum dia. Ele reformou a suíte há 5 anos, quando soube do seu interesse por história da arte. Ele disse: minha sobrinha vai precisar de um lugar de verdade para ficar quando finalmente voltar para casa. Senti um nó na garganta. Este homem que compartilhava meu sangue e minha paixão havia preparado um lugar para mim enquanto eu lutava para me sentir bem-vinda na casa do meu pai. O passeio continuou até o coração da propriedade, a galeria de arte. Um salão de baile convertido agora abrigava os pertences mais valiosos de Thomas, expostos com iluminação e climatização de qualidade de museu. Seu tio adquiriu peças que lhe tocavam, não apenas para investimento, explicou Maria enquanto eu me movia reverentemente entre esculturas, pinturas e artefatos que atravessavam séculos e continentes. Encostada a uma parede, havia uma vitrine contendo cerâmica grega antiga. Perto dela, pendiam esboços renascentistas, pinturas impressionistas e obras contemporâneas, dispostas em diálogos pensativos. Ele mantinha diários detalhados sobre cada aquisição, disse Maria, apontando para livros encadernados em couro sobre uma mesa de leitura.
As histórias por trás das obras de arte eram tão importantes para ele quanto as próprias peças. Abri um diário aleatoriamente e encontrei anotações meticulosas, em caligrafia elegante, descrevendo um pequeno bronze de Degas, sua procedência, as circunstâncias da compra e reflexões pessoais sobre seu significado. Seu quarto está pronto quando você quiser descansar, disse Maria gentilmente, reconhecendo meu esgotamento emocional. Carlos trará seus pertences. Pertences? Meus poucos itens embalados às pressas estariam perdidos naquele armário enorme. O contraste entre minha vida anterior e esta nova realidade era estonteante. Naquela primeira noite, fiquei no terraço observando o luar cintilar no Atlântico, sentindo como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. A vila era linda além da imaginação, mas avassaladora em sua grandiosidade. Será que eu pertencia àquele lugar? Será que conseguiria lidar com essa responsabilidade? Dormi agitado, sonhos repletos da cara zangada do meu pai e do sorriso presunçoso de Eleanor, intercalados com imagens de um velho que eu nunca conhecia escrevendo meu nome em seu testamento. A manhã trouxe clareza com o nascer do sol. Acordei cedo e encontrei Maria na cozinha preparando café. Dormiu bem, senhorita Parker? Por favor, me chame de Abigail, insisti. E não exatamente, mas acho que isso era de se esperar. Durante o café da manhã no terraço, Maria compartilhou histórias sobre Thomas que me ajudaram a formar uma imagem do tio-avô que eu jamais conheceria. Ele era reservado, mas gentil, generoso com sua equipe e com organizações artísticas, mas desconfiado de pessoas que queriam seu dinheiro ou suas conexões sociais. Tinha um senso de humor seco e lia 3 jornais todas as manhãs. Por que ele se manteve afastado da família? Perguntei. Maria refletiu cuidadosamente sobre suas palavras. Seu tio fez escolhas que a família dele não conseguia entender. Ele valorizava a beleza e o significado acima da segurança e das convenções. Quando rejeitaram seu caminho, ele construiu a própria vida. Mas ele nunca deixou de se importar com o sangue dele, especialmente com a sua mãe. Ele guardava todas as cartas que ela enviava. Mais tarde naquela manhã, explorei o escritório pessoal de Thomas, um espaço aconchegante com poltronas de couro e paredes repletas de livros. Em sua mesa, encontrei um arquivo com um rótulo Elizabeth, contendo cartas da minha mãe, abrangendo décadas, a última datada de poucos meses antes de sua morte. Nelas, ela compartilhava notícias da família, incluindo referências a mim, meus projetos artísticos na infância, minha decisão de estudar história da arte e minha formatura. Também descobri uma pasta separada, marcada como Abigail, com recortes de jornais de exposições de arte estudantis das quais participei, uma cópia da minha tese de faculdade e até um folheto da Galeria Bennett com meu nome listado como membro da equipe. Ele estava observando minha jornada o tempo todo, esse guardião sombrio que eu nunca soube que existia. Nos dias seguintes, comecei a me aventurar além da propriedade. Palm Beach era um mundo à parte de Boston, praias imaculadas, palmeiras ondulantes e riquezas expostas por toda parte. Visitei galerias e museus locais, apresentando-me simplesmente como Abigail, nova na região, ainda não preparada para reivindicar meu status de herdeira de Thomas Williams. No Museu de Arte Norton, conheci Lindsay Barré, curadora de coleções modernas, que se tornou minha primeira amiga local depois de nos aproximarmos por meio de uma conversa sobre a exposição de Georgia O'Keeffe. Você realmente entende do assunto, ela comentou. Trabalha na área? Trabalhei, em uma pequena galeria em Boston, respondi, ainda falando no passado, ainda me adaptando à minha nova realidade. Devíamos tomar um café qualquer dia. A comunidade artística aqui é menor do que você imagina, e é sempre bom conhecer alguém que fala a língua. Aquele convite casual se tornou meu primeiro passo para construir um novo círculo social, baseado em interesses em comum, em vez de obrigações ou história. Com a chegada de abril e a chegada de maio, estabeleci uma rotina. As manhãs eram dedicadas aos diários de Thomas, aprendendo sobre a coleção que eu havia herdado. As tardes frequentemente envolviam reuniões com Daniel Harrison sobre a propriedade ou explorando as atrações culturais de Palm Beach. As noites eram reservadas para reflexões tranquilas no terraço, planejando meu futuro. Entrei para a Sociedade de Preservação de Palm Beach, um grupo dedicado à proteção da arquitetura histórica e dos marcos culturais da região. No meu primeiro encontro, conheci Jonathan Reed, presidente da sociedade, que conhecia Thomas. Williams foi um dos nossos apoiadores mais dedicados, ele me disse.
Sua contribuição anual financiou nossos programas educacionais para as escolas locais. Quando mencionei que era sobrinha neta de Thomas, a notícia se espalhou rapidamente pela unida comunidade cultural de Palm Beach. De repente, começaram a chegar convites para inaugurações em galerias, galas beneficentes e visitas privadas. A misteriosa herdeira era alvo de curiosidade. O Palm Beach Post publicou um pequeno artigo, propriedade de Williams passa para a sobrinha historiadora da arte, que felizmente incluía poucos detalhes pessoais. Mesmo assim, comecei a receber ligações de gestores de patrimônio, casas de leilão e organizações beneficentes em busca de meu patrocínio. Daniel Harrison me ajudou a navegar nessas novas águas, aconselhando-me sobre quais convites aceitar e quais recusar educadamente. Seu tio-avô era seletivo com suas aparições públicas, aconselhou-me. Você não precisa estar em todos os lugares só porque pode. À medida que fui ganhando confiança, uma ideia começou a se formar, uma maneira de honrar o legado de Thomas e, ao mesmo tempo, criar algo significativo para mim. Eu criaria uma fundação de arte que apoiasse artistas emergentes e oferecesse oportunidades educacionais para estudantes carentes. A Fundação Williams Parker combinaria os recursos do meu tio-avô com a minha paixão por tornar a arte acessível a todos. A semente desse plano me deu um propósito que ia além da simples existência em meu novo luxo. Pela primeira vez desde que fui expulso da casa da minha infância, senti-me entusiasmado com o futuro, pronto para construir algo duradouro a partir do presente inesperado que receberá. 3 meses depois de me mudar para a vila, eu já estava acomodado à minha nova vida. A Fundação Williams Parker estava tomando forma com a ajuda de uma equipe de profissionais das artes e especialistas em organizações sem fins lucrativos. Eu havia convertido uma ala da vila em escritórios da fundação e planejava abrir salas selecionadas do acervo para pequenos passeios educativos. Eu havia deliberadamente mantido distância de Boston, sem entrar em contato com meu pai ou meu irmão. A ferida ainda estava muito aberta, a traição, muito recente. Mudei meu número de telefone e compartilhei minhas novas informações de contato apenas com Sofia e a senhorita Bennet, jurando-lhes segredo. Mas o passado sempre volta, não importa o quão longe você corra. Numa tarde de terça-feira, enquanto eu revisava os projetos arquitetônicos para converter a casa da piscina em uma pequena galeria, meu telefone tocou com o nome de Sofia na tela. Abby, achei que você deveria saber. Seu irmão me ligou procurando por você. Meu estômago se apertou. O que ele queria? Disse que está tentando falar com você. Aparentemente, havia um artigo em uma revista de arte mencionando a Fundação Williams Parker e conectando você à propriedade Williams em Palm Beach. Matt organizou tudo e está tentando te encontrar. Tanto faz para a privacidade. Você contou alguma coisa a ele? Só que você estava bem. Eu não dei seu número nem endereço. Ela fez uma pausa. Ele parecia genuinamente preocupado, Abby. Agradeci o aviso e encerrei a ligação, sabendo que era só uma questão de tempo até que Matthew me encontrasse. De fato, naquela noite, meu assistente encaminhou um e-mail dele que havia chegado pelo novo site da fundação. Abby, eu estava morrendo de preocupação com você. Papai disse que você foi embora depois de uma briga, mas eu não fazia ideia de que você desapareceu completamente. Por favor, me ligue. Precisamos conversar. Matt. Nenhuma menção de que ele havia ignorado minhas preocupações com Eleanor. Nenhum reconhecimento de como ele havia ficado do lado dela. Apenas precisamos conversar, como se eu devesse meu tempo a ele depois que ele não me apoiou quando eu mais precisei. Rascunhei e apaguei uma dúzia de respostas antes de me contentar com uma resposta breve: estou bem. Não preciso de nada. Entrarei em contato quando estiver pronta para conversar. Uma semana depois, Maria tocou a campainha do portão de segurança. Senhorita Abigail, há um homem e uma mulher no portão insistindo em vê-la. Dizem que são seu pai e o parceiro dele. Gelo inundou minhas veias. Meu pai está aí? Richard Parker? Sim, senhorita. A segurança está aguardando instruções. Meu primeiro instinto foi mandá-los embora, mas algo dentro de mim, talvez a influência de Thomas, sussurrava que fugir do confronto não resolveria nada. Diga à segurança que os encontrarei na sala de estar formal em 15 minutos. Levei um tempo para me recompor, trocando as roupas casuais por um vestido azul simples, mas elegante, uma espécie de armadura. Quando entrei na sala de estar,
Richard Parker estava parado, sem jeito, perto da lareira, enquanto Eleanor examinava uma pequena escultura de Rodin com evidente interesse. Nenhum dos dois me ouviu entrar. É um original, eu disse friamente. Vale uns 2 milhões de dólares. Ambas se viraram, assustadas. Papai parecia mais magro do que eu me lembrava, com novas rugas ao redor dos olhos. Eleanor se recuperou rapidamente, com um sorriso experiente se espalhando pelo rosto. Abigail, querida, que casa absolutamente magnífica. Estávamos tão preocupadas com você. Meu pai se adiantou. Abby, precisávamos ver se você estava bem. Como você pode ver, estou bem. Como você me encontrou? Matthew te localizou através daquele anúncio da fundação. Por que você não nos contou nada disso? Ele gesticulou ao redor da sala. Seu tio-avô. Esta herança. Quando exatamente eu deveria ter te contado? Antes ou depois de você ter me jogado com meus pertences no gramado da frente? Papai se encolheu. Eleanor intercedeu rapidamente. Águas passadas. Com certeza somos família, afinal. Devíamos comemorar sua boa sorte juntos. A audácia era de tirar o fôlego. Virei-me para o meu pai. Por que você está aqui mesmo? Antes que ele pudesse responder, Eleanor se aproximou, com a voz doce. Estávamos pensando que, com a sua nova situação, poderíamos ajudá-lo a lidar com tudo isso. É muita responsabilidade para alguém da sua idade. Richard tem excelente experiência financeira e eu sou especialista em gestão de patrimônio. E lá estava, o verdadeiro motivo da visita, meu dinheiro, minha herança, exatamente o que Eleanor sempre quis, só que de uma fonte diferente. Tenho consultores financeiros, obrigada, respondi friamente. Papai finalmente recuperou a voz. Abby, quero me desculpar pelo que aconteceu. Não lidei bem com as coisas. Você não lidou com as coisas, pai. Você escolheu acreditar na Eleanor em vez da sua própria filha, sem a menor evidência. Eu sei, e me desculpe. Quando vi aquele artigo de revista sobre a sua fundação, percebi que pessoa incrível você é. Tenho orgulho do que você está fazendo com a sua herança. Suas palavras poderiam ter significado algo 3 meses atrás, agora, soavam vazias. Você tem orgulho de mim ou orgulho de eu ser rico agora? Teria vindo me procurar se eu estivesse morando em um pequeno apartamento em algum lugar? Papai pareceu arrasado, mas Eleanor interrompeu suavemente. Família é família, independentemente das circunstâncias. Devemos deixar os problemas para trás e seguir em frente juntos. Algo em sua sinceridade praticada me fez lembrar de algo. Fui até uma mesa lateral, peguei um controle remoto e apertei um botão que abaixava uma tela na parede do fundo. Antes de discutirmos o que fazer, acho que devemos abordar o passado. Com outro toque no botão, imagens de segurança apareceram na tela, imagens do dia anterior à minha expulsão, mostrando Eleanor entrando no meu quarto, revirando meus pertences e embolsando as joias da minha mãe. O rosto de Eleanor perdeu a cor. A vila tem um excelente sistema de segurança, expliquei. Quando me mudei, pedi para Maria retirar todos os meus pertences do apartamento da Sofia. Entre eles estava a caixa de joias vazia da mamãe. Fiquei curiosa, então pedi à minha equipe de segurança para verificar vocês duas. Eles são muito meticulosos. Cliquei novamente, e a tela mostrou Eleanor em várias joalherias, vendendo peças que reconheci como sendo da minha mãe. Eles encontraram 3 peças até agora em casas de penhores e lojas de consignação em Boston. Eu já as recuperei. Papai se virou para Eleanor, com choque e traição transparecendo em seu rosto. Você me disse que Abigail disse que você poderia ficar com elas. Você disse que ela não as queria. A máscara de Eleanor caiu completamente. Ah, cresce, Richard. Ela não estava usando, só guardando numa caixa. Pelo menos eu dava valor. O valor monetário, corrigi. Você nunca se importou com o valor sentimental deles. Cliquei novamente e extratos bancários apareceram na tela, os mesmos que eu havia fotografado antes de serem descartados. Meus investigadores também encontraram isto: saques sistemáticos das contas do papai para as suas, Eleanor, mais de 120 mil dólares em 4 meses. Papai cambaleou para trás como se tivesse sido atingido fisicamente. Isso é verdade?
Os olhos de Eleanor se moveram de um para o outro, calculando suas opções. Finalmente, seu comportamento mudou completamente, a fachada calorosa e atenciosa se desvanecendo em fúria fria. Sua vadiazinha ingrata, ela me repreendeu. Você tinha tudo, um pai que te apoiava enquanto você se divertia com seu trabalhinho de arte, um lugar de graça para morar. Eu trabalhava pelo que ganhava. Mentindo e manipulando, retruquei calmamente. Sendo mais esperto que vocês dois. Richard era um alvo fácil, tão desesperado por companhia que nunca questionou por que alguém como eu se interessaria por uma gerente de banco chata com uma filha carente. O rosto do meu pai se contraiu, a verdade do desprezo dela me atingindo com mais força do que qualquer golpe físico. A segurança vai te escoltar para fora, Eleanor, eu disse, apertando um botão no telefone fixo. A polícia de Boston foi notificada sobre o roubo e a fraude. Eles entrarão em contato. Você não pode provar nada, ela rosnou. Eu já provei. Agora saia da minha casa. 2 seguranças apareceram, ladeando Eleanor, que parecia pronta para me atacar antes de pensar melhor. Enquanto a escoltavam em direção à porta, ela se virou. Isso não acabou. Na verdade, acabou, respondi. Completamente acabado. Quando ela se foi, papai se jogou no sofá, parecendo repentinamente velho e abatido. Eu fui um tolo, sussurrou. Sentei-me à sua frente, mantendo distância emocional, apesar de uma surpreendente pontada de compaixão. Por que você acreditou nela, pai? Depois de todos esses anos juntos como família, como pôde acreditar na palavra dela e não na minha? Ele esfregou o rosto, cansado. Eu estava sozinho. Depois que sua mãe morreu, me dediquei ao trabalho, à criação dos seus filhos. Aí o Matthew foi embora, e você estava construindo a sua própria vida. A Eleanor me fez sentir necessário novamente, valorizado. Então você escolheu esse sentimento em vez da verdade. Eu escolhi o que era confortável em vez do que era difícil, admitiu ele. Era mais fácil acreditar que você estava com ciúmes do que considerar que eu tinha cometido um erro terrível com a Eleanor. Sinto muito, Abby. O pedido de desculpas dele foi sincero, mas não conseguiu apagar a dor daquela noite chuvosa. Duan sai daqui ecoando nos meus ouvidos, Duan não mais quando eu disse que era da família. Preciso de um tempo, pai. Você quebrou algo entre nós que não se resolve com uma conversa. Ele assentiu, os olhos brilhando de lágrimas. Entendo. Seria possível conversarmos de novo algum dia? Para tentarmos fazer as pazes? Talvez. Mas precisa ser nos meus termos, não porque você esteja impressionado com isso, gesticulei em direção à vila, e não porque você precise de algo de mim. Eu só preciso da minha filha de volta, ele disse simplesmente. Quando ele saiu, senti uma mistura complexa de emoções, uma mágoa persistente, uma esperança cautelosa e uma nova sensação de força. Pela primeira vez, eu confrontei meu pai como uma igual, não como sua filha dependente e desesperada por aprovação. Naquela noite, meu telefone tocou com o número de Matthew. Abby, é o Matt. Papai me ligou. É verdade sobre a Eleanor? Cada palavra, confirmei. Jesus, ele suspirou pesadamente. Eu deveria ter te escutado. Me desculpe. Eu ignorei suas preocupações. Você escolheu acreditar no que era conveniente, assim como o papai. Isso é justo, ele admitiu. Olha, eu sei que não posso simplesmente voltar para a sua vida, mas eu gostaria de ter a chance de tentar consertar as coisas. Sem agenda, sem pedir nada, apenas me reconectando com a minha irmã. Pensei em Thomas, que havia se separado completamente da família. Teria isso lhe trazido paz ou apenas um tipo diferente de solidão? Podemos conversar, eu disse finalmente, mas não vou voltar correndo para como as coisas eram antes. A confiança precisa ser reconstruída. Eu entendo, respondeu Matthew. E, Abby, estou muito orgulhoso do que você está fazendo com a fundação. Combina com você. Depois de desligar, caminhei pela ala da galeria, parando diante de uma pequena paisagem que minha mãe admirara particularmente em uma de suas cartas para Thomas. Família era algo complexo, capaz tanto das feridas mais profundas quanto das conexões mais significativas. Como Thomas, eu trilharia meu próprio caminho, mas talvez sem cortar todos os laços com o passado.
6 meses depois de me mudar para a vila, eu estava no espaço da galeria recém-reformado que serviria como sede da Fundação Williams Parker. A antiga casa da piscina havia sido transformada em uma moderna área de exposições com salas de aula para programas educacionais. Grandes janelas davam para o Atlântico, enchendo os cômodos com luz natural que fazia as obras de arte brilharem. É perfeito, disse Lindsay Barré, admirando a instalação da nossa exposição inaugural, Vozes Emergentes na Arte Americana, com obras de 10 artistas talentosos, porém desconhecidos, de diversas origens. Thomas teria adorado isso, acrescentou Maria, com os olhos marejados de emoção. Usar sua coleção para inspirar novas gerações. É exatamente o que ele esperava. A grande inauguração estava marcada para o fim de semana seguinte. Convidamos educadores de arte, diretores de museus, autoridades locais e alunos de escolas da região. A missão da Fundação de democratizar o acesso à educação artística e apoiar artistas emergentes já estava gerando burburinho nos círculos culturais. Criar a base me deu um propósito, mas a cura mais profunda veio através da terapia. Por recomendação de Lindsay, comecei a consultar a doutora Raquel Coleman, psicóloga especializada em traumas familiares. Nossas sessões semanais me ajudaram a processar não apenas a traição do meu pai e de Eleanor, mas também o padrão de aprovação condicional que vivenciei ao longo da vida. Seu valor não é medido pela sua produtividade ou praticidade, lembrou-me o Dr. Coleman durante uma sessão crucial. Você é inerentemente valiosa, Abigail, independentemente do que você contribui ou conquista. Essas palavras desbloquearam algo dentro de mim, a permissão para existir sem ter que provar constantemente meu valor por meio de realizações ou concessões. Meu relacionamento com meu pai estava se recuperando aos poucos. Tínhamos passado de telefonemas mensais constrangedores para visitas ocasionais. Richard havia vendido a casa em Boston, muitas lembranças dolorosas, ele disse, e se mudado para um pequeno apartamento mais perto da cidade. Ele também estava se consultando com um terapeuta, trabalhando seus próprios padrões e luto que o levaram à vulnerabilidade a alguém como Eleanor. Em sua última visita, caminhamos pela praia enquanto o sol se punha, conversando mais abertamente do que em anos. Sempre pensei que estava te protegendo, te incentivando a seguir uma carreira prática, admitiu. Eu tinha medo de que você tivesse dificuldades financeiras como meus pais. Mas nunca percebi como sua paixão pela arte te preenchia de uma forma que o dinheiro jamais conseguiria. E eu nunca entendi o quão assustador deve ter sido criar 2 filhos sozinha depois que minha mãe morreu, respondi. Nós 2 fizemos o melhor que podíamos com o que sabíamos na época. Meu relacionamento com Matthew também havia melhorado. Ele tinha viajado várias vezes, ajudando com os aspectos legais da criação da fundação. Durante suas visitas, eu via vislumbres do irmão de quem eu tinha sido próxima quando criança, antes que a ambição e as expectativas de meu pai nos distanciassem. Eleanor enfrentou consequências por suas ações. As evidências que eu havia reunido levaram a acusações de roubo e fraude. Ela acabou aceitando um acordo judicial em vez de correr o risco de ser julgada, resultando em liberdade condicional, pagamentos de restituição e serviço comunitário. Os processos judiciais revelaram padrões semelhantes com parceiros anteriores. Ela era uma vigarista experiente que tinha como alvo homens solitários e financeiramente estáveis. Mais significativa do que esses desenvolvimentos externos foi minha jornada interna. Eu estava aprendendo a confiar em meus instintos, a valorizar minhas perspectivas e a estabelecer limites saudáveis. Não sentia mais a necessidade de justificar minha existência ou defender minhas paixões. Também havia começado a namorar novamente, com cautela. Ryan Matthews era um preservacionista arquitetônico que conheci por meio da Sociedade de Preservação de Palm Beach. Ao contrário do Jackson da faculdade, que era a ideia de parceiro ideal para meu pai, Ryan compartilhava do meu apreço pela história e pela beleza. Ele entendia o valor de preservar o passado e, ao mesmo tempo, criar espaço para novas vozes. Nosso relacionamento se desenvolvia lentamente, construído com base no respeito mútuo, em vez da necessidade ou conveniência. Ryan apreciava minha independência e apoiava a missão da fundação sem tentar direcioná-la ou controlá-la. Você criou algo extraordinário aqui, disse-me ele enquanto caminhávamos pelo espaço da exposição na noite anterior à inauguração. É uma homenagem ao seu tio-avô, ao mesmo tempo em que reflete completamente a sua visão. A inauguração da fundação superou todas as expectativas. Mais de 200 pessoas compareceram, incluindo críticos de arte de publicações nacionais.
O Palm Beach Post publicou uma matéria de página inteira sobre a missão da fundação e a história por trás dela, embora eu tenha tomado cuidado de manter em sigilo os detalhes pessoais mais dolorosos. Um mês após a inauguração, fiz minha primeira viagem de volta a Boston. Precisava visitar a galeria onde havia trabalhado e agradecer à senhorita Bennett e à Sofia pelo apoio durante meus momentos mais sombrios. A cidade me parecia familiar e estranha ao mesmo tempo, como um lugar que eu visitará em um sonho. Passei de carro pela antiga casa do meu pai, agora propriedade de uma jovem família com bicicletas infantis na entrada da garagem. A visão trouxe uma paz inesperada, uma nova vida e energia substituindo os últimos meses tóxicos que passei lá. Em Boston, tive um último confronto. Eleanor, que agora trabalhava em uma pequena empresa de serviços financeiros após perder seu emprego no setor bancário, havia pedido para nos encontrarmos. Contrariando o conselho de Ryan, concordei e escolhi um café público como local. Ela parecia menor, de alguma forma, menos intimidadora do que nas minhas lembranças. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por roupas sociais de pronta entrega, e seu cabelo com mechas exibia raízes escuras. Não vou fingir que me arrependo do que fiz, disse ela depois de um silêncio desconfortável. Mas lamento que tenha chegado a esse ponto. Por que você pediu para me ver? Questionei, mantendo a voz neutra. Curiosidade, principalmente. Eu queria ver como ficariam 45 milhões de dólares em alguém que não precisasse trabalhar para isso. Sorri, reconhecendo a tentativa de me provocar. Estou trabalhando mais duro agora do que nunca, Eleanor. A diferença é que estou construindo algo significativo em vez de tirar dos outros. Ela me observou com um respeito relutante. Você mudou. Sim, concordei. Mudei sim. Ao me afastar daquela reunião, senti o último peso sendo tirado dos meus ombros. Eleanor não tinha mais poder sobre mim. Nem suas ações nem suas opiniões podiam tocar a vida que eu estava criando. De volta a Palm Beach, a primavera deu lugar ao verão. A fundação lançou seu primeiro programa de bolsas de estudo para estudantes de arte de origens desfavorecidas. Fizemos parcerias com escolas locais para trazer alunos para programas educacionais na coleção. Cada iniciativa parecia um passo em direção à concretização tanto do legado de Thomas quanto do meu próprio potencial. Nas noites quentes, eu costumava sentar no terraço onde estivera naquela primeira noite, em choque com a súbita reviravolta da sorte. O mesmo oceano se estendia à minha frente, mas eu não era mais a mesma pessoa que o observava. As dolorosas lições da vida me fortaleceram, em vez de me destruir. Meu pai me visitou no meu aniversário de 29 anos. Ando pensando no que te dar, disse ele. Parece bobagem comprar qualquer coisa para alguém que já tem tudo. Não preciso de presentes, pai. Eu sei, mas eu queria te dar algo significativo. Ele fez uma pausa. Encontrei a última carta que sua mãe escreveu para o Thomas. Estava numa caixa com as coisas dela que guardei depois que ela morreu. Nunca a enviei porque, bem, eu estava com raiva dele por escolher um caminho diferente do que a família esperava. Agora percebo o quanto isso foi errado. A carta chegou no dia seguinte. Nela, minha mãe havia escrito sobre minha aprovação na faculdade e meu entusiasmo em estudar história da arte. Ela havia anexado uma fotografia minha aos 18 anos, radiante em frente ao Museu de Belas Artes de Boston. Ela me lembra você, tio Thomas, escreveu minha mãe. Ela vê beleza onde outros veem impraticabilidade. Espero que um dia vocês dois se conheçam. Acho que vocês reconheceriam o espírito um do outro imediatamente. Emoldurei a carta e a coloquei no meu escritório na fundação, uma ponte entre o passado e o futuro, um lembrete de que, mesmo quando os caminhos divergem, as verdadeiras conexões permanecem. A vida continua a se desenrolar de maneiras inesperadas. A fundação cresce, meus relacionamentos evoluem e estou aprendendo que a felicidade não está na riqueza ou na aprovação, mas em viver autenticamente e criar significado a partir de quaisquer circunstâncias que nos sejam dadas. Às vezes, os piores momentos da nossa vida, como ouvir alguém que amamos nos mandando embora, tornam-se portas inesperadas para o nosso verdadeiro caminho. A jornada nem sempre é fácil, mas vale infinitamente a pena. Se tem uma coisa que aprendi, é que família nem sempre é definida pelo sangue. Às vezes, são as pessoas que nos apoiam quando dormimos em nossos carros na chuva. Às vezes, é um tio-avô que nunca conhecemos que se reconhece em nossa paixão.
E às vezes, é a pessoa em que nos tornamos quando finalmente paramos de tentar ganhar amor e, em vez disso, construímos uma vida digna do amor que já merecemos. Qual é a sua história de bênçãos inesperadas que surgiram em tempos difíceis? Compartilhe nos comentários abaixo. E se a minha jornada te tocou de alguma forma, inscreva-se e curta. Seu apoio é essencial para que eu continue compartilhando histórias de resiliência e renovação. Obrigada por fazer parte da minha jornada de cura.